Olá, pessoal! Estamos aqui para uma aula de práticas laboratoriais. Nessa aula, a gente aborda assuntos relacionados às práticas, aos trabalhos desenvolvidos dentro de um laboratório. Particularmente em nossa instituição de ensino, nós, quando falamos de práticas laboratoriais, falamos das práticas que envolvem laboratórios de química, meio ambiente e farmácia, né? Então, esses laboratórios são até comuns a esses cursos. Então, de uma maneira geral, quando tratamos de laboratório, nesse caso estamos falando de laboratórios que envolvem práticas que envolvem reagentes químicos utilizados por todos esses cursos. O assunto que vamos tratar nessa aula é sobre os acidentes que acontecem nesses laboratórios que acabamos de falar. A gente vai ver que o laboratório é o local propício para acontecer um acidente. Então, dentro das práticas laboratoriais, nós temos que falar que existe o perigo iminente do acontecimento de um acidente no laboratório. E para isso a gente tem que aprender para tomar as precauções que são necessárias. E falando aqui dos laboratórios, a gente tem que considerar que o laboratório é a parte mais importante de um estabelecimento, no nosso caso, de ensino, quando a gente estuda e tem que trabalhar no laboratório, aprender no laboratório. Nos institutos de pesquisa, nas indústrias, a gente sabe que essa é a parte mais importante quando eu trabalho com laboratório químico. Então, os tipos de trabalho que são desenvolvidos no laboratório, eles oferecem incontáveis riscos de acidentes, né? O laboratório é o lugar mais perigoso, é o mais importante, mas é o mais perigoso. É lá que os acidentes podem acontecer. E acidentes muitas vezes gravíssimos, acidentes que podem até tirar a vida do trabalhador ou mesmo do estudante. Por isso, todo cuidado quando se fala em laboratórios, quando se trabalha no laboratório, é pouco, nunca é demais a gente ter cuidado no laboratório. Os dados estatísticos provam que a maioria dos acidentes ocorre dentro do laboratório mesmo, por alguns fatores que a gente vai ver agora, por imprudência, por imperícia ou por negligência. Imprudência. A imprudência é a falta de cuidado, a desatenção consigo mesmo e principalmente a falta de cuidado, o descuido com os outros e com o trabalho que eu estou realizando. Então, é quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não deve fazer. Então, quando eu faço algo que eu tenho conhecimento de que não devo fazer, eu estou sendo imprudente. O que é a imperícia? A imperícia é quando eu não tenho habilidade ou conhecimento para fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma tarefa, mas eu não tenho ainda esse conhecimento e essa habilidade. Então, é quando fazemos algo sem sabermos como se faz. Então, eu me arrisco a fazer alguma coisa que eu não sei direito, então, isso é uma imperícia. E por último, a negligência. A negligência é um descuido baseado na indolência, no desleixo, né? Então, de forma desleixada, eu fico descuidado com alguma coisa que eu sei que eu devo fazer e eu sou negligente. Então, é quando a gente sabe como faz, temos segurança para fazer, né? Eu tenho essa habilidade, mas eu me nego a fazer, então eu estou sendo negligente. Então aqui vamos a um exemplo prático, né? Não necessariamente no laboratório, mas aqui a gente está falando de uma pessoa que está se afogando, né? Então aqui eu trago 3 circunstâncias que pode acontecer aonde eu vou cometer algum tipo de acidente, tá? Então o primeiro é da seguinte forma: eu não sei nadar e eu resolvo pular na água para tentar salvar essa pessoa. Então lembra que isso daqui é quando eu não sei, eu não domino aquela técnica, eu sei que eu não sei fazer aquilo, mas mesmo assim eu resolvo fazer. Então aqui é um caso de imprudência. O segundo eu até sei nadar, né? Eu sei nadar, mas eu desconheço algumas técnicas de salvamento
e tento pular para ajudar a pessoa. Então, no caso da imperícia, falta habilidade, falta conhecimento, né? Quando a gente faz alguma coisa sem saber totalmente como se faz, sabe mais ou menos como se faz, mas desconhece a técnica correta, não tem a habilidade correta para fazer aquilo. Então, esse é um caso de imperícia. E o último caso, agora sim, eu sei nadar, eu conheço técnicas de salvamento, tenho treinamento para isso, mas eu me recuso a entrar na água porque está frio, porque eu estou com pressa, porque eu tenho que trabalhar e não quero me molhar. Enfim, eu me nego a fazer aquilo mesmo sabendo fazer, mesmo tendo toda a habilidade. Então, nesse caso, é um caso de negligência, tá? Então, a imprudência é quando eu não sei fazer e tento fazer, a imperícia é quando falta ainda uma habilidade para eu fazer, e a negligência é quando eu tenho ambos, eu sei fazer, eu sou habilidosa em fazer, mas eu me nego, eu me recuso a fazer. Então, uma das conclusões que a gente chega quando a gente fala em laboratórios, sejam laboratórios de ensino ou mesmo laboratórios de indústrias, de institutos, é que existe uma necessidade muito grande de estabelecer aí nesses lugares, indústrias, laboratórios de pesquisa, normas muito mais rígidas de segurança. Então, para se trabalhar nesses laboratórios, essas regras, essas normas, elas têm que ser estabelecidas, elas têm que ser cumpridas, rigorosamente cumpridas. Normalmente, os profissionais que trabalham nesses locais, eles desconhecem essas instruções, eles não sabem de todas as instruções. Acaba aprendendo uma coisa ali, a outra aqui, vê ali, né, uma plaquinha falando que é para usar óculos, para usar luvas, mas nem sempre são instruídos corretamente da maneira de como usar, quando usar. Então, e uma coisa que é muito importante, que acontece bastante, é que as condições de trabalho também são inseguras. Às vezes o empregador não oferece todos os equipamentos de proteção, não oferece condições seguras para o trabalho. Tá? Então, esse fato decorre da má utilização dos espaços, do tipo de mobiliário, né, do tipo de móvel que tem lá, a disposição incorreta das instalações e a falta de equipamentos de proteção. Então, essas condições, né, que provocam acidentes vêm de vários fatores, né, desde o espaço, o mobiliário, as instalações e daí sim a falta do uso de proteção. E uma dificuldade bastante comum é que o laboratório, na maioria das vezes, quando se constrói um laboratório, ele não é construído do zero para ser usado como laboratório. Geralmente ele é adaptado e vira um laboratório. E daí esse espaço, esse mobiliário, a disposição, as instalações, tudo isso fica comprometido e não oferece uma condição segura de trabalho. Tá? Então, isso é uma coisa que ocorre muito, seja nos laboratórios de ensino, seja nas indústrias. Muitas vezes aquele laboratório ele foi adaptado para virar um laboratório. Então, não foi pensado em todas as precauções que precisa ser tomada quando eu construo um laboratório. O que deveria ser o correto, então? Todos os requisitos de segurança, eles já são incluídos na montagem do laboratório. Então, todos os pequenos detalhes, eles já são previstos lá no projeto inicial. Eu sei onde vai ficar o meu almoxarifado, eu sei onde vai ser a saída de emergência, eu sei o espaço de circulação entre um móvel e outro, eu sei que tipo de capela eu vou colocar e qual é a saída de exaustão, eu sei onde ficam as torneiras, ou seja, tudo já é projetado anteriormente à construção do laboratório. Outra coisa, existem estudos de topografia do terreno, né? Então eu sei de onde vem o sol, por exemplo, do meio-dia para a tarde, que é um sol mais forte, vai bater em qual parede? Aquela parede é um lugar onde eu vou armazenar substâncias, por exemplo, que são voláteis, que evaporam facilmente. Então eu já posso fazer esse tipo de análise antes de construir. Por onde vai entrar o vento para que eu possa abrir a janela e provocar uma circulação de vento
para arejar aquele local. Como vai ser a segurança do edifício e do pessoal, né? Como eu falei, onde vão ser as saídas de emergência, onde eu vou ter a área, onde eu vou ter um chuveiro de emergência se acontecer alguma coisa, onde eu vou colocar a pessoa se ela sofrer algum tipo de acidente. Também sei da distribuição dos tipos de bancada, como que eu distribuo as bancadas, que tipo de bancada que eu preciso, qual a distância entre a bancada de passagem, de circulação, para que uma pessoa não bata na outra, onde eu vou colocar a minha capela, minha estufa, minha mufla, o tipo de piso, tem que ter um piso antiderrapante, né? Então eu tenho que pensar nisso para não escorregar. Qual a iluminação que eu preciso para esse local? Aqui, por exemplo, estou num lugar onde é mais fechadinho. Será que eu tenho uma iluminação que eu consigo enxergar e trabalhar aqui? Ventilação devem ser especificamente dirigidos aos tipos de laboratório. Então, eu vou poder abrir a janela ou vou ter que ter um laboratório totalmente fechado com vidro onde eu tenha ar-condicionado? Então, isso também tem que ser pensado. Então, é muito importante no projeto eu pensar em todos os detalhes. E uma das coisas que eu já falei agora no começo, é onde vai ficar o meu almoxarifado, né? O almoxarifado é onde eu guardo os meus reagentes. Então ele não fica junto com o laboratório, ele fica separado. Tem uma série de regras para o almoxarifado. Tem substâncias que não podem ser guardadas próximas, tem substâncias que têm que ser armazenadas sob refrigeração. Eu tenho que ter ventilação lá dentro. Então existem também regras bastante específicas para o almoxarifado. Então quando eu construo um laboratório antes, eu tenho condições lá no projeto inicial pensar em todos os detalhes. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos acidentes de trabalho, tá? Os acidentes de trabalho, aqui eu trouxe uma definição exata do que está escrito no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, que diz o quê? Não se apeguem muito aqui, é só para a gente saber o que vem escrito na lei. Tá? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos nesse inciso e provoca algum tipo de lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução, seja ela permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Então, é aquele empregador que sofreu algum tipo de acidente, estava no exercício do trabalho a serviço da empresa e sofreu algum tipo de lesão corporal. Ou se não, perdeu a sua função parcialmente ou total, de forma permanente ou temporária, e esse indivíduo não está apto para o trabalho. Então, ele sofreu um acidente de trabalho. O que eu posso dizer, então, que é um acidente de trabalho? O que equipara-se a um acidente de trabalho? O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa fora do local de trabalho. Então, eu fui consertar alguma coisa na casa ou na empresa de um outro fornecedor e eu sofro algum tipo de acidente lá. Isso é considerado acidente de trabalho. Por quê? Porque eu estou prestando serviço por ordem da empresa, mesmo que não seja dentro da empresa. Na empresa, obviamente, também é um acidente de trabalho. Outro acidente de trabalho é o acidente que acontece quando você está de viagem, só que a serviço da empresa. Então, viaja para outra cidade, para outro local, vai prestar serviço, acontece alguma coisa, não precisa ser no serviço, pode ser durante a viagem. Sofreu um acidente de carro, alguma coisa, eu estava em viagem a serviço da empresa, é um acidente de trabalho. Outro acidente muito comum é o acidente que acontece no trajeto entre casa, trabalho, trabalho, casa. Então, eu saio de casa para ir trabalhar, sofro algum tipo de acidente, sei lá, torci o pé nesse percurso aqui. É um acidente de trabalho e o empregador tem que arcar com todas as providências para amparar o trabalhador. Ou o contrário, saí do trabalho, estou indo para casa e sofri algum tipo de acidente. A doença profissional são as doenças que são provocadas pelo tipo de trabalho. Então, existem trabalhos, por exemplo, que requerem movimentos repetitivos.
Então a pessoa pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Essa é uma doença profissional, também considerada um acidente de trabalho. E eu também tenho as doenças do trabalho, né, que são as doenças causadas pelas condições do trabalho. Então, de repente, eu trabalho com algum tipo de substância que emite, né, que solta vapores tóxicos e o meu empregador não me forneceu a máscara necessária para trabalhar com esses vapores e eu desenvolvi algum tipo de doença. Então, essa é uma doença do trabalho, é uma doença causada pelas más condições do trabalho, tá? E aqui eu quero abordar, né, o acidente de trabalho de duas outras vertentes, né, por duas outras causas. A gente já viu da imprudência, da imperícia e da negligência, mas também temos que pensar em dois outros aspectos. Então, o primeiro é o ato inseguro, tá? A gente pode até, de repente, vocês podem até relacionar com imprudência, imperícia e negligência, mas aqui a gente está vendo sobre um outro aspecto, tá? Então, o que é o ato inseguro? É um ato que você pratica, você está consciente do que você está fazendo, você está consciente que está agindo contra as normas de segurança, só que você está fazendo. Então, você está se responsabilizando por um ato que é considerado inseguro. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos relacionados com o laboratório. Por exemplo, como ligar tomadas de aparelhos elétricos com as mãos molhadas. Tá? Isso em qualquer lugar, mas obviamente que é uma coisa que você sabe que não deve fazer. Se não sabe, fique sabendo, nunca ligue aparelho elétrico com a mão molhada, porque senão dá choque, é perigoso. Mas vai lá e faz, né? Em vez de secar a mão, vai lá e liga a tomada. Trabalhar com fogo sem proteção. Normalmente quando a gente trabalha com o bico de Bunsen, né, porque ele emite uma chama, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com óculos de proteção. Isso é uma coisa que vocês vão estar conscientes quando estiverem no laboratório, porque vão ser orientados quanto a isso. Todo mundo que trabalha no laboratório é consciente disso, toma ciência disso, então sabe que não pode fazer, assim como sabe que não deve pipetar sem o uso da pera de segurança. Então, o que é isso? Aqui é uma pipeta e o aluno está pipetando com a boca, tá? Isso aqui pode ser ácido e pode subir na boca dele. Então, isso aqui é um ato inseguro. Tá? E aqui eu só pus um exemplo de trabalhar com substâncias voláteis e não usar a capela. Nesse caso, ele está usando. Está usando a capela, está usando óculos de proteção, está usando luvas. Aqui ele não está cometendo um ato inseguro. Tá? Então, esse é um dos exemplos que causam acidentes. E aqui tem um exemplo fora, né, do nosso laboratório, o cara aqui trocando alguma coisa, arrumando embaixo do caminhãozinho aqui, escorou com, sei lá o que é isso, se é madeira, se é ferro. Ele sabe que não deve fazer isso, né, gente? Então é um ato inseguro. Assim como esse cidadão aqui que está dentro da piscina de metal, descalço, mexendo com eletricidade aqui, furando alguma coisa, né? É um ato inseguro, impensado até, né? Não deve estar pensando em fazer um negócio desse, não é mesmo? E a outra coisa que pode acontecer é a condição insegura, tá? Então, a condição insegura é a condição do ambiente de trabalho que esse ambiente oferece perigo ou risco ao trabalhador. Então, quais são os exemplos para isso? Eu tenho uma instalação elétrica com fios desencapados, tá? Então, é um ambiente de trabalho que me oferece uma condição insegura. Ou se não, eu tenho máquinas em estado precário de manutenção. Então, eu vou trabalhar com alguma máquina que não está bem funcionando bem e pode causar algum tipo de acidente. Então, o ambiente de trabalho não me oferece uma máquina em um estado bom de conservação. Também uma outra condição insegura é quando falta sinalização nos ambientes que apresentam risco, né? Então não tem uma sinalização que ali tem algum tipo de perigo, que aquilo lá é tóxico, que aquilo é inflamável, né? Que aquilo é radioativo. Então eu não tenho uma condição segura, por quê? Porque falta sinalização.
ou se não, chuveiros de emergência sem funcionar. Aqui pus um funcionando, obviamente, eles devem ser testados periodicamente, mas quando a pessoa precisa, vai puxar o chuveiro aqui, não sai água, ou sai pouco, ou não funciona mesmo, ou o registro está desligado, né? E aqui uma outra condição é com a portinha aqui, a janelinha da capela, por exemplo, não está funcionando direito, ou a capela não está puxando o ar direito. Então, é um ambiente de trabalho que me oferece algum tipo de risco. A isso, então, eu chamo de condição insegura. E aqui também outro exemplo, né? Então, os dois casos aqui estão oferecendo aqui andaime para os caras que estão pintando, que estão reformando, que não tem todas as condições, eles não têm aquele cinto, né? Que prende a pessoa, então está trabalhando numa condição insegura. E aqui eu trago para vocês as principais causas de acidente. Então, não necessariamente nessa ordem, mas todas juntas acabam provocando acidentes. A primeira de todas que eu trouxe aqui como exemplo é o descuido. A primeira e a segunda, elas estão muito juntas na maioria das vezes, que é o descuido e a autoconfiança. Quando a gente chega no laboratório, um laboratório químico, por exemplo, um laboratório de ensino, que é o nosso caso, como a gente nunca entrou no laboratório, não sabe das coisas que tem lá, não conhece tudo, é um ambiente novo, a gente fica assim cheio de dedos aí, né, para trabalhar no laboratório. E daí a gente fica realmente cuidadoso, não tem essa confiança, porque é tudo novo para vocês, né? Então, acontecer acidentes por conta desses dois motivos aqui, geralmente no começo, quando a pessoa começa a trabalhar no laboratório, não acontece por conta disso. Esse tipo de acidente, essa causa de acidente, o descuido e a autoconfiança, é porque a pessoa já trabalha tanto tempo, já está tão acostumada, ou mesmo vocês, quando ficam 3 anos aí indo no laboratório, já está tão acostumado que não tem mais o mesmo cuidado quando era no começo. Que fica muito autoconfiante, acha que não vai acontecer com ele, que ele sabe como faz. E essas são uma das principais causas de acidente. Então, esses dois aqui, eles geralmente andam juntos. O terceiro é a falta de capacitação. Então, isso também acontece demais, porque as pessoas vão trabalhar no laboratório e elas não são treinadas para trabalhar, elas não são treinadas para exercer uma determinada função. Simplesmente a pessoa é jogada lá naquela função, vem um colega que ensina, alguém que mostra como que é, mas não treina essa pessoa. E para trabalhar no laboratório não é a mesma coisa de você trabalhar num lugar que não tem tanto risco, que você vai aprendendo. Lá não, lá precisa de treinamento, precisa de capacitação. Para quê? Para que acidentes não aconteçam. Como eu disse, né? Os acidentes que acontecem no laboratório muitas vezes são fatais. Então a capacitação é muito importante. E a capacitação, ela não deve acontecer só quando a pessoa ingressa naquele trabalho. A capacitação ela deve ser periódica, periodicamente os funcionários devem ser capacitados, né, para ver coisas novas, equipamentos novos, técnicas novas, ou também para refrescar na memória aquilo que já faz um tempo que aprendeu. A capacitação também é muito bem-vinda quando troca de função. Você estava num turno, passa para outro que faz uma outra coisa ou numa outra função dentro do laboratório, você precisa ser capacitado novamente, tá? Então essa é uma coisa que evita muitos acidentes. O quarto é a falta do uso dos EPIs e dos EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Nós vamos ver em detalhes quais são esses equipamentos, como eles devem ser usados, quando devem ser usados, os tipos de equipamentos. São equipamentos que protegem individualmente a pessoa e também coletivamente. Então, se você pegar aqui, o cara precisaria, de repente, de uma máscara de proteção, ele está usando um saquinho. Esse seria um equipamento de proteção individual. Então, óculos, avental, luvas, são todos equipamentos de proteção individual. E coletiva, equipamentos de proteção coletiva,
é o lava-óleos, o chuveiro de emergência, a capela de exaustão, tá? Então a gente vai estudar cada um deles em detalhes. Muitas vezes é o empregado que não usa, porque o empregador ele é obrigado a fornecer de forma gratuita os equipamentos de proteção para o funcionário, tá? Então a maioria das vezes é o empregado que não usa. Número 5, condições de trabalho perigoso, tá? Então, quando a gente fala de laboratório, as condições de trabalho no laboratório são perigosas, tá? Então, isso realmente causa muito acidente. Por isso que todos esses outros aqui também devem ser muito bem trabalhados para que o trabalho perigoso aconteça da melhor forma possível. A pressa também, a pressa é inimiga da perfeição e é inimiga amiga dos acidentes, né? Quando a gente está com pressa, faz com descuido, autoconfiança, não foi treinado, está achando que sabe tudo, faz com pressa, o que acontece? Não dá certo, né? Acontecem acidentes. Assim como o medo. A pessoa tem medo de fazer, faz de dizer, ai, não vou fazer assim, eu vou fazer assado, vou fazer de outro jeito, não obedece às regras por medo e acabam acontecendo acidentes. E o último, e não menos importante, é a coerção. O que é coerção? É quando você tem uma repressão, a pessoa é coibida a fazer aquilo, né? O colega de trabalho, ou mesmo o empregador, ele coíbe a pessoa a fazer daquele jeito. Não, você vai fazer. Mesmo, mas eu não tenho equipamento de proteção, mas eu não fui treinado para fazer isso, mas isso daí tem uma condição perigosa de trabalho. Olha, eu não vou fazer isso agora porque vou ter que fazer com pressa, porque está na minha hora de sair. Daí o empregador fala, vai fazer sim, se não fizer vai ser mandado embora. Né? Então a pessoa é coagida a fazer isso. E isso, é claro, provoca uma série de acidentes de trabalho também. Então todas essas causas aqui, elas estão ali juntas, tá? Elas acontecem uma ou outra, duas, três, mas elas sempre tem alguma coisa relacionada com essas causas que a gente trouxe aqui, essas 8. E tem outras, obviamente. Então, o que a gente tem que ver? Que todo laboratório é obrigado a ter um manual do programa de segurança, tá? Então, tem que ter um manual de segurança e saúde do trabalho. E esse manual ele deve ser escrito e deve ser desenvolvido pelas pessoas que trabalham no laboratório, pelos funcionários que trabalham lá. Por quê? Porque eles sabem aonde estão os perigos, eles vão apontar quais são os locais, circunstâncias, atividades que requerem mais cuidado, que podem acontecer mais acidentes. E esse manual, né, esse manual de segurança, ele faz parte da atividade de treinamento do programa de segurança que todo laboratório também deve ter. Então, os funcionários, eles são treinados, existe um treinamento para fazer atividades com segurança, né, o programa de segurança, e esse manual é apresentado. E daí nós temos a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Essa comissão de prevenção de acidentes, ela tem em todas as empresas, nós temos aqui na nossa escola. A CIPA é composta por professores, sempre temos bastante professores da área dos cursos de segurança do trabalho, que eles são especialistas nisso. Nós temos engenheiros que vistoriam os locais de risco. E a CIPA, a Comissão Interna de Proteção de Acidentes, ela não acontece só nos laboratórios, ela acontece no ambiente de trabalho como um todo. Então, como é a entrada, como é a saída de emergência. Uma vez por ano nós temos treinamentos de evacuação no caso de algum tipo de emergência, de fogo ou qualquer coisa que a gente precise evacuar o prédio. Esse treinamento é feito, os alunos não sabem, só o pessoal da CIPA que sabe, e de repente toca o sinal da emergência e a gente tem que evacuar o prédio. É muito bacana, esse treinamento é feito sempre. Então, qual que é o objetivo da CIPA? A CIPA vai desenvolver atividades voltadas não apenas para prevenir acidentes, né?
de trabalho, mas também para proteger a saúde dos trabalhadores e, no nosso caso, dos alunos e funcionários também, diante os riscos que existem no local de trabalho. Então, eles vão ver os riscos que existem nos laboratórios do meio ambiente, vão ver riscos que existem no laboratório de química, de farmácia, de nutrição, nos laboratórios de eletrotécnica, de informática, não só nos laboratórios, vamos ver se existem alguns riscos na escada de acesso para a escola, para o prédio da escola, se existe algum risco na sala dos professores, se existe algum risco no banheiro. Então, eles vão ver tanto para prevenir acidente como para cuidar da saúde do trabalhador, tá? E no nosso caso também dos alunos. Então, a CIPA é muito importante em todos os ambientes, sejam ambientes assim de ensino, assim como nas empresas. E aqui a gente tem algumas atribuições aí da CIPA. Então, a CIPA é formada por alguns membros, né, voluntários, escolhidos, votados, e eles vão discutir os acidentes que já ocorreram, né, para ver onde que estão os erros aí, que tipo de acidente que foi. Daí eles sugerem medidas para prevenir acidentes ou para proteger a saúde. Eles também são responsáveis por promover e divulgar e zelar pela observância das normas de segurança. Então, os integrantes da CIPA, hora ou outra, aparecem lá nas salas de aula, nos laboratórios, para ver se realmente está sendo cumpridas as normas de segurança, como o uso de jaleco, de óculos de proteção, de luvas, né? Eles vão ver se todo mundo está cumprindo as normas de segurança. Eles também despertam o interesse de todos na prevenção de acidentes e também na prevenção de doenças ocupacionais. E também investigam as causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e doenças ocupacionais, acompanhando a execução das medidas corretivas. Então, eles investigam tudo e depois eles sugerem medidas para prevenir esses acidentes ou essas doenças de trabalho. Então, a CIPA tem muitas funções e são eles que estudam, né? Essa saída de emergência, qual é o melhor local, como que vai fazer. Então, a CIPA tem um papel fundamental aí na prevenção de acidentes. E como é composta a CIPA, para a gente fechar, geralmente ela é composta por membros que são indicados pelo diretor, né, no nosso caso da escola, e também por membros eleitos pela comunidade. Quem vota nessa comissão da CIPA são os funcionários e docentes, em igual número, né? Pega o mesmo número de funcionários e docentes, eles vão votar nas pessoas que se candidataram para participar da CIPA. E sistematicamente os alunos também são convidados a indicar representantes para participar da CIPA. Então, de repente, os alunos lá de segurança indicam um professor para ser um dos participantes, né, da CIPA. E o número de integrantes da CIPA vai depender muito do número de trabalhadores, né, e também do grau de risco que tem naquele local de trabalho. No nosso caso, né, o número de funcionários, o número de alunos que a gente tem na escola e o grau de risco que tem em vários locais aí da escola. Ok? Então a gente encerra por aqui essa aula. Hoje nós falamos um pouquinho de uma maneira assim bem geral, né, sobre os acidentes que podem acontecer no laboratório. É claro que eu falei laboratório de química, porque é o laboratório onde a gente vai desenvolver as práticas químicas. Então aqui a gente está voltando aqui, né, que são práticas no laboratório voltadas para as análises químicas, onde a gente vai mexer com produtos químicos, mas é óbvio que isso serve para todos os outros tipos de laboratórios de ensino que mexem realmente com vidrarias, com solventes perigosos, com substâncias que apresentam algum tipo de risco e que podem provocar algum tipo de acidente. Então, observar isso, conhecer essas regras, conhecer os acidentes é muito importante para que a gente possa preveni-los também, ok? Até a próxima aula, pessoal!